Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um dos irmãos. É com muita alegria que a gente está aqui, iniciando o 37º dia do nosso Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. Eu queria agradecer muito aos irmãos pelas mensagens, pelo incentivo de sempre. Passamos um dia difícil aqui, com mais de 12 horas de falta de luz, tanto que nós até atrasamos aí soltar o último vídeo, mas graças a Deus deu tudo certo, soltamos um pouco mais, um pouco não, né, bem mais tarde, mas o projeto ele vai prosseguir, porque o nosso objetivo é glorificar o nome de Jesus, né. Então a gente sabe que o Rio de Janeiro é muito calor, né, a gente está aqui com uns 480 graus, com a sensação de 830, isso debaixo d'água, tá certo? Então tá muito quente, tá muito calor, realmente ficar sem energia elétrica é muito complicado. Mas nós vamos seguir em frente. O Plaboc ele não pode parar. E eu gostaria muito de agradecer aos irmãos, tá? Pelas constantes mensagens, as palavras de incentivo, e nós vamos prosseguir. Até porque temos conosco um Deus que é grandioso. E hoje nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa leitura, vamos ler os capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro de Levítico, né? Dando prosseguimento aqui à nossa leitura. E eu te convido agora a fechar os olhos para que a gente possa orar. Vamos pedir ao Senhor uma bênção na leitura da sua palavra. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o sangue de Jesus seja sobre a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor repreenda as dificuldades e que nada venha atrapalhar a nossa leitura de hoje, Senhor. Que nós possamos ver a tua glória, que nós possamos ver a tua mão de poder a operar o milagre. Nos ajuda, assim nós oramos, pedindo a tua bênção. Que cada um dos meus irmãos aqui junto a mim possam também receber essa mesma bênção que o Espírito Santo descortine para nós os mistérios contidos na tua palavra. Nós assim oramos, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, seguindo aqui para a nossa leitura, Levítico, capítulo de número 5. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou, quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou, quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor. Pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim, o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E atrará o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou em algumas dessas coisas, e lhe será perdoado. E o resto será do sacerdote
como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E, se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará sua iniquidade. E trará o sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará a expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é: certamente se fez culpada ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria apenas de fazer um breve comentário aqui a respeito desse capítulo 5, no primeiro versículo, né, que fala sobre a pessoa ser testemunha de uma blasfêmia e ela não denunciar. Então, querido, querida, nós precisamos denunciar o pecado. Ok? Tá certo? Então, não adianta eu ver que está errado, eu ver o meu irmão pecando e eu me omitir. Até porque eu vou estar colaborando para a morte dele, porque o pecado, lembra do que falamos? O pecado ele leva o quê? Ele leva a morte. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos. E claro, você não vai usar isso que você sabe do teu irmão para destruí-lo, mas para ajudá-lo. Entende? Então você precisa ajudar o seu irmão. É a empatia, é o amor ao próximo. É o amor ao teu irmão que vai te levar a corrigi-lo, ou a levar a sua liderança, né? Ou a quem quer que seja, mas para ajudá-lo, não para difamá-lo, não para destruir a vida espiritual do seu irmão. Então, isso é muito importante. Então, Deus, ele também trata de uma forma diferenciada a omissão. Eu não posso compactuar com aquilo que é errado. Então, muitas das vezes estamos em um meio em que nós estamos vendo coisas erradas, estamos vendo o pecado reinar, mas é como se a gente dissesse: isso não é comigo, são eles. Eles vão dar conta a Deus. E aí você está sendo cúmplice. Você está compactuando, você está sendo conivente. Então não adianta você falar que não é com você, né? Porque a palavra ela é bem clara quanto a isso. Nós precisamos denunciar as obras malignas das trevas. Não é isso? Isso é muito importante. E claro, isso é para ganhar o teu irmão. Porque ele está pecando, e o pecado leva o quê? A morte. Então, ajuda o teu irmão. E muitas das vezes não é só oração que resolve, você precisa tomar uma atitude. Você precisa levar esse assunto. Leve esse assunto à sua liderança, não só aos pés do Senhor, mas algo precisa ser feito. Não seja omisso, meu irmão, minha irmã. Não seja omisso. Deus, ele requererá isso de nós. E o outro ponto é o pecado pela ignorância. Queridos, o pecado pela ignorância também é pecado. Não é isso que Deus fala aqui? Então, mesmo que ele não soubesse, mas ele também era culpado. E claro, Deus, lá em Atos 17, se eu não me engano agora, ele fala que Deus ele não leva em conta ali o tempo, né? Os tempos da ignorância do homem. Mas nós precisamos lembrar que o servo de Deus, ele está falando da ignorância do homem aos ímpios, aqueles que não tiveram experiência com o Senhor. Agora, o servo de Deus, ele precisa conhecer a palavra do Senhor. Ele precisa conhecer os mandamentos do Senhor. Aliás, é um mandamento do Senhor conhecer a palavra do Senhor, conhecer os estatutos do Senhor, os juízos do Senhor, as ordenanças do Senhor. Então, mesmo que nós pequemos por ignorância, nós vamos pecar. Mesmo que pequemos sem saber que estamos transgredindo uma lei, nós vamos pecar do mesmo jeito. Então, é por isso que o servo de Deus precisa conhecer a palavra. E esse projeto aqui, ele é uma mão, ele é uma ajuda, um apoio
né? Claro que ele não vai resolver todas as nossas questões com relação ao conhecimento da palavra, mas é um incentivo. Então nós precisamos lembrar disso e guardar isso no nosso coração. Então, pecado por ignorância também é pecado. Tá certo? Então, nós não podemos dizer: "Não sabia. Senhor, eu não conhecia esse mandamento, eu não conhecia essa tua ordenança". Queridos, a palavra de Deus nós precisamos conhecer. O muçulmano conhece o Alcorão, né, os psicólogos lá eles conhecem o DSM, né, que é a bíblia lá dos psicólogos. E o servo de Deus tem que conhecer a palavra. É a nossa regra de fé e prática. Não é isso? Então você tem lá os filósofos, conhece livro A, livro B, livro C, livro D, livro. O cara tem um conhecimento vasto ali dos livros ali da área dele. E muitas das vezes o crente, o servo de Deus, o cristão, o convertido, lavado, remido no sangue do Cordeiro, não conhece a Bíblia. E pior, não quer conhecer. Não faz a mínima questão de conhecer. Que acha muito difícil, prefere ficar pegando palavras de efeito na internet, porque emociona, porque mexe, né, com o interior dele. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, queridos, precisamos buscar conhecer a palavra, conhecer aquilo que Deus quer e o que Deus não quer, aquilo que Deus aprova e o que Deus não aprova. Até porque, para a gente não ficar condenando coisa que Deus nunca condenou e permitindo coisas que Deus nunca permitiu. Então, nós vemos muitos lugares que fazem isso, proíbem coisas que Deus nunca proibiu, porque simplesmente eles querem proibir. E às vezes até fecham até a porta do céu por causa disso. Não, mas se você tiver assim, você não vai para o céu. Se você usar isso, você não vai para o céu. Se você tiver isso, você não vai para o céu. E Deus nunca disse nada disso. Então nós precisamos conhecer, até para que você e eu não sejamos massa de manobra, não sejamos gado, né? Que nós sirvamos apenas a um efeito manada. Tá todo mundo fazendo? Então eu vou fazer também. Tá bom, queridos? Então nós precisamos ter personalidade espiritual. E claro, isso aí não é para você sair confrontando todo mundo, não. É a sua salvação que está em jogo, a salvação da sua família, né? Se você é um pai de família, se você é uma esposa, né? E que também tem a sua vida pessoal, a sua vida profissional, o que quer que seja, o jovem, nós precisamos ter essa responsabilidade com a palavra, tá certo? Então seja responsável com a palavra. Estude a palavra, leia a palavra, busque conhecimento da palavra. E também saia da caixinha de onde você está. Porque muitas das vezes a caixinha que você está, ela vai te fazer você se perder. Tá bom? Vamos para o próximo capítulo? Então, Levítico, capítulo de número 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou que depôs na sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem é o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. Trará o sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois, despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará.
Lembrou disso aqui? Isso aqui é muito profundo. Olha a ordenança de Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Então não era possível, em hipótese alguma, deixar o fogo do altar se apagar. O fogo ele precisa arder, meu irmão. O fogo ele precisa arder para queimar, para retirar tudo o que não é do Senhor, para nos purificar, para nos deixar de acordo com o perfil requerido pelo Senhor, né? Vamos seguir. Versículo 14. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta e do azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, né? No caso, aquele Arão, né? A 10ª parte de um efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua. A metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás. E os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que dentre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo seja. Toda será queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Ok? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá. No pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu, no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá. No fogo será queimada. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico capítulo 7. E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se aspargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado. Vamos orando, vamos orando. Com os rins se tirará, e o sacerdote o queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor. A expiação da culpa é: todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote, terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno. Com tudo que se preparar na cirtã e na caçoula, será do sacerdote que a oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro.
E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta. Com o sacrifício de louvores, a sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E, se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque, se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será. E a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada. Mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo, por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá espádua direita, por sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhe desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora é o meu ring light que está dando problema. E eu vou desistir? Ah, não vou mesmo. Até porque no nome de Jesus há poder. Né? No nome de Jesus há poder para repreender qualquer dificuldade. Nós vamos seguir. Levítico, capítulo de número 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção,
como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E lhes vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois, pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça e na mitra diante do seu rosto. Pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés, né? Aquele que estava escrito santidade ao Senhor. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes túnicas e cingiu-os com cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e espiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado e os dos rins, e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro e a sua carne, e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém, a fressura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave. Uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar um outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar direito da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espádua direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimentos perante o Senhor. Depois, Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também o azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão, e as suas vestes de seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei, com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo.
Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui nós concluímos mais um dia de leitura, né, da palavra do Senhor. E eu queria que você deixasse nos comentários, registra aqui para nós, qual versículo desses 4 capítulos que nós lemos que mais te impactou. Fala para mim, né? Qual lição que você aprendeu, que o Espírito Santo ele te revelou nessa leitura, né, dos capítulos 5, 6, 7 e 8. Então compartilha com a gente. Lembre-se de que aqui é uma construção de conhecimento. Estamos juntos, construindo, aprendendo juntos, compartilhando daquilo que o Espírito Santo nos tem dado. E não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você acha que esse conteúdo é relevante, compartilhe com os amigos, os irmãos da consagração, seus familiares, seus vizinhos, quem quer que seja. Vamos fazer o Plaboc conhecido, né? Para que muitas outras vidas possam também ser incentivadas na leitura da palavra de Deus. Tá bom? Então, nós vamos agradecer a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele nos ensinou no dia de hoje. Senhor, nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito, pelo aprendizado da leitura de hoje, pelas lutas que têm se levantado, Senhor, porque através delas o teu nome tem sido glorificado nesse trabalho. Nós não vamos desistir, vamos prosseguir até o fim, Senhor. Por isso nós te bendizemos, porque tu és o nosso Deus forte. O Senhor tem segurado na nossa mão. Muito obrigado pelo aprendizado da leitura de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu queria apenas pedir que os irmãos continuem em oração. Agora o meu ring light aqui está dando problema, vocês os irmãos estão percebendo que ele está apagando toda hora. Mas nós vamos vencer. Na verdade, já somos vencedores. E nós vamos continuar com o Plaboc. Então vai faltar luz um dia, o ring light vai piscar no outro, e o Senhor vai nos dar bênção. Apagou de novo, ó. O Senhor vai nos dar bênção. O Senhor vai nos dar vitória. Tá? E amanhã vai ser outra dificuldade e a gente vai superar também, mas o Plaboc não vai parar. Não vai parar. Tá bom, queridos? Então, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua saúde, seu casamento, seu ministério, né? E que em tudo o nome do Senhor é em nós e no Plaboc seja glorificado. Então, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.